Oi, pessoal. Como eu prometi para vocês, hoje nós vamos estudar o teste cívico, a parte do teste cívico para naturalização americana, tá? Então, eu vou direto compartilhar a, a minha tela. Vamos lá. Serão 10 vídeos, tá? Como eu vou explicar para vocês. Vamos lá, compartilhar a tela. Serão 10 vídeos, porque são 100 questões. Eu já vou explicar. Ups, vamos voltar. Ok, então, o teste de naturalização americana, ele consiste em dois componentes. Como a gente já viu em outro vídeo, tem o componente do teste de proficiência na língua inglesa, tá? Quem não assistiu, eu vou deixar o link abaixo, que a gente já falou sobre isso. E esse teste de proficiência na língua inglesa é determinado pela capacidade do candidato em ler, escrever, falar e compreender o inglês, tá? Passada essa fase, a gente vem para o teste cívico, que é o conhecimento da história e do governo dos Estados Unidos, é o que a gente vai falar hoje. Bom, o teste cívico, questões e lições rápidas. A gente vai fazer uma série de 10 vídeos abordando essas 100 questões. Como são 100 questões, eu vou dividir em 10 vídeos, 10 questões cada vídeo, tá? Além desse material de estudo que a gente vai abordar nos vídeos, se você quiser, eu vou deixar esse link que você está vendo na tela também na descrição, que são livretos e flashcards que o governo americano oferece, se você quiser um material adicional para estudar, tá bom? Então, o teste de educação física é uma prova oral, tá? Uma prova oral. O oficial vai te fazer as perguntas oficialmente, desculpa, oralmente, você vai responder oralmente. Ele vai te fazer, no máximo, até 10 perguntas, e você tem que responder pelo menos 6 perguntas corretamente, tá? Para satisfazer o requerimento de passou. Depois que você respondeu essas 6 perguntas corretamente, o oficial vai dar o teste como terminado. Então, como que você vai saber se, ou como que o oficial vai dizer passou ou falhou no teste? Você vai passar se você fornecer uma resposta correta, tá? 6 respostas corretas. Ou se você fornecer uma formulação alternativa dessa resposta correta. Ou seja, se você responder corretamente, porque assim, como a gente vai ver nesse vídeo, o governo dos Estados Unidos já fornece ali as respostas corretinhas para a gente decorar. Mas, se você fornecer uma resposta alternativa daquela, mas que é correta, que está naquilo, né? Se você usar uma palavra alternativa, mas que responde corretamente, você passa, tá bom? Você vai falhar se você não fornecer uma resposta correta, se ela for incorreta, ou se você não responder, tá? Tá. E aí, se você não passar, o que que acontece? Bom, se você não passar, se você for reprovado em qualquer parte do teste de inglês, no teste de educação cívica ou em todos os testes durante o exame inicial de naturalização, o agente do USCIS vai reagendar o requerente, né, você, para um segundo exame entre 60 e 90 dias após o exame inicial, tá? Ele só vai testar você novamente nas áreas em que você falhou anteriormente. Se você falhar no teste de inglês, ele vai te reagendar no teste de inglês. Se você falhar no teste de educação cívica, o teste cívico, ele vai te reagendar no teste cívico, tá? Atenção! No teste de educação cívica, no teste cívico, se você tiver 65 anos de idade
ou mais. E for um residente permanente dos Estados Unidos por 20 anos ou mais, você pode estudar apenas as questões marcadas com um asterisco. A gente já vai ver quais são essas questões marcadas com um asterisco. Então, você viu a pergunta, ela tem um asterisco, você só precisa estudar essas questões marcadas com um asterisco. Se você não se encaixa nesses 2 pontos marcados em amarelo, os 2 juntos, tá? 65 anos de idade e ser residente permanente nos Estados Unidos por 20 anos ou mais, você tem que estudar todas as questões, as 100 questões. Se você está aí nas duas possibilidades juntas, você só estuda as questões com asterisco, ok? Pergunta número 1. Então, olha só, gente, eu coloquei em português, tá? Só para a gente entender, porque os 10 vídeos que a gente vai ver, vai ter bastante explicação. Por quê? Porque eu não quero que seja só uma decoreba. Eu quero que vocês entendam, tá? Vocês precisam entender o que é que está sendo perguntado, porque aí você não vai precisar decorar. Quando a gente entende o que está sendo perguntado, fica mais fácil, entendeu? Para decorar. A gente entende o que está sendo perguntado. Então, aí a resposta vem facilmente à nossa cabeça, tá bom? Então, essa é a minha intenção, colocar em português, para que o entendimento seja melhor. E vocês vão ver que, além das perguntas, em algumas delas, eu vou colocar uma explicação por trás, tá? Então, vocês sejam pacientes, que às vezes eu vou colocar a explicação, mas tudo tem um porquê. Quando eu vou colocar a explicação, várias perguntas vão estar linkadas àquela explicação e tudo vai fazer sentido. E aí as respostas virão mais fáceis. Vocês não vão precisar ficar decorando, tá? As respostas virão mais fáceis para vocês. Então vamos começar. Pergunta número 1 é a pergunta: Constituição. A Constituição americana. A Constituição americana é a lei suprema dos Estados Unidos, né? Ou de um país. Qual é a lei suprema da terra? Of the land. Qual é a lei suprema da terra? A Constituição. Então, a gente vai fazer o seguinte, quando pular para a pergunta em inglês, tá? Vai fazer em todas as perguntas em inglês. Eu vou repetir, ok? Eu vou repetir porque é repetição em inglês e vou falar devagar para que vocês possam aprender a pronunciar a resposta, tá? Porque assim, a gente tem sotaque, certo? A gente tem sotaque. E o sotaque está ok, você não vai ser desaprovado pelo seu sotaque. Mas é bom que a gente saiba pronunciar bem. Então, quanto melhor for a sua pronúncia, melhor você vai ser compreendido, tá? Então, ok. Eu vou repetir aí pelo menos umas 2, 3 vezes. E outra ideia. Tudo isso é uma introdução, tá? Depois eu não vou ficar me repetindo. É você pegar esses vídeos e colocar para ouvir na hora de dormir, tá? Porque aí vai entrando na sua cabeça antes de dormir. É uma ideia boa. Então vamos lá. Qual é a lei suprema da Terra? A Constituição. What is the supreme law of the land? The Constitution. What is the supreme law of the land? The Constitution.
The Constitution. The Constitution. The Constitution. Então, é assim, gente. Na frente da Constituição, na cara, no que a gente chama de preâmbulo, na introdução da Constituição, a gente encontra 3 palavrinhas. We, the people. Tá vendo aquela figura ali? We, the people. É a introdução da Constituição. O que significa we, the people? Nós, o povo. O povo de onde? Dos Estados Unidos. Nós, o povo dos Estados Unidos. Nós, o povo. Então, o governo instituído pela Constituição baseia-se no consentimento ou acordo dos governados. Quem são os governados? O povo. Então, a introdução, o preâmbulo reflete essa ideia. Nós, o povo. We, the people. Tá? E essa introdução é chamada de preâmbulo, como eu já falei. Então, esse preâmbulo afirma que nós, o povo, estabelecemos a Constituição. O povo estabelece a Constituição. O sistema real do governo dos Estados Unidos é uma democracia representativa. O que significa isso? A Constituição reflete a ideia de consentimento dos governados. Os governados, quem são os governados? Os cidadãos dos Estados Unidos, o povo, escolhem representantes para fazer as leis da nação e um presidente para liderar o poder executivo. Então, é o poder legislativo e o poder executivo. Então, o povo escolhe quem vai representá-lo para fazer as leis e representá-lo no executivo, o presidente. Tá? Então, o poder emana do povo, emana de nós. We, the people of the United States. Nós, o povo dos Estados Unidos, elegemos quem vai fazer as leis e quem vai ser o nosso presidente. O poder vem da gente que elege os nossos representantes. Então, o sistema real do governo dos Estados Unidos é uma democracia representativa, igual no Brasil, tá? Então, mas é importante saber o que aqui. Entender que a Constituição baseia-se no acordo dos governados. A introdução da Constituição reflete essa ideia. No preâmbulo, o preâmbulo diz, a introdução diz, we the people, 3 palavrinhas mágicas que representam a democracia representativa dos Estados Unidos. Então tá, o que a Constituição faz? Ela estabelece o governo, ela define o governo, ela protege os direitos básicos dos americanos, tá? Se responder qualquer um desses, está correto. Então, entendendo o que ela faz, vamos para o inglês. What does the Constitution do? Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Mais uma vez. Sets up the government, defines the government, protects basic rights of Americans. Número 3. A ideia de autogoverno está nas 3 primeiras palavras da Constituição. Autogoverno. O povo se governa
através dos representantes. Pensa nisso. Autogoverno, self-government, self-government, autogoverno, self-government. Quais são essas palavras de self-government? Essas 3 palavras. Nós, o povo. Vamos lá? The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We, the people. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? We, the people. We, the people. Traduzindo o que diz o preâmbulo da Constituição, nós, o povo dos Estados Unidos. A fim de quê? Aqui é explicativo, tá? A fim de quê? A fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, providenciar a defesa comum, promover o bem-estar geral, assegurar as bênçãos da liberdade para nós e para a nossa posteridade. Ordenamos, estabelecemos, sim, e assegurar. A fim de tudo isso, nós ordenamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Então, é assim, nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união perfeita, ordenamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. É isso que diz, tá? É isso que diz. Essa é a tradução do preâmbulo. O preâmbulo diz isso. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, nós, a fim de tudo isso, ordenamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. É isso que diz o preâmbulo, tá? Eu apenas traduzi. Isso significa que o nosso governo, o governo americano, foi criado pelo povo, para que possa responder e proteger os seus direitos. Todo o poder de governar vem do povo, que é o seu poder máximo, tá? Então, we the people. Então, é isso que diz o preâmbulo aqui, que está entre aspas. Ele começa com we the people, a gente pode até voltar aqui, tá? We the people, tá vendo aqui, ó? Tá bem grandão, we the people, aí vem as letrinhas. Então, é isso que diz as letrinhas. Nós, o povo dos Estados Unidos, tarará, 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 tá bom? Aí eu só traduzi. Essa ideia é conhecida como soberania popular, tá bem? Número 4, o que é uma emenda? A gente conhece o que é uma emenda no Brasil, né? A gente ouve muito falar de emenda constitucional, uma emenda à Constituição. É uma alteração, né? É uma mudança, é um acréscimo à Constituição. Por quê? Porque a Constituição, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a nossa brasileira, só para fazer uma comparação para vocês poderem entender, lá em 1988, a brasileira, quando ela foi feita, ela é um documento pétreo, pedra. Ela é inalterável. A gente não pode alterar a Constituição, entendeu? Ela é inalterável. Então, ela tem cláusulas pétreas que não se pode alterar. Então, o que acontece? O que o Poder Legislativo, os deputados, como que eles alteram a Constituição? Não se altera. O que eles fazem é eles adicionam, eles vão adicionando a Constituição, eles não alteram. E é a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, eles vão fazendo emendas, vão emendando, vão costurando, né? Então, é isso que é uma emenda constitucional, eles vão adicionando, que não se pode alterar. E é a mesma coisa nos Estados Unidos. A Constituição, ela é aquilo, não se pode alterar. O que vai se fazendo é adicionando, tá? A Constituição. Então, o que é uma emenda? Ela é uma mudança na Constituição, mas ela é uma mudança no sentido de acréscimo, tá, gente?
uma mudança no sentido de acréscimo, tá? Então, ela é uma mudança na Constituição, ela é um acréscimo à Constituição. Então, se você falar que é uma mudança ou que é um acréscimo, isso são alternativas, tá? Você não precisa falar que é uma mudança e um acréscimo. Você pode falar que é uma mudança ou que é um acréscimo. Então, what is an amendment? A change to the Constitution, an addition to the Constitution. Você pode falar que é você pode falar que é a change to the Constitution ou an addition to the Constitution, tá? Você pode falar um ou outro. What is an amendment? A change to the Constitution, an addition to the Constitution. Mais uma vez. What is an amendment? A change to the Constitution, an addition to the Constitution. Número 5. Isso aqui é muito interessante. Então, é o seguinte, quando a Constituição americana foi feita, lá no passado, eles tiveram que alterar, tá? Depois, né, que ela foi feita, eles tiveram que alterar, e as primeiras 10 emendas foi um bloco, tá? Foi um bloco de emendas que eles fizeram. Foram 10. E essas primeiras 10 emendas à Constituição, eles chamaram de Declaração de Direitos, uma tradução, mas o que a gente tem que ter em mente é que esse bloco de 10 primeiras emendas se chama Bill of Rights. The Bill of Rights. Então, como chamamos as 10 primeiras emendas à Constituição? The Bill of Rights. A gente vai ver aqui nos próximos slides quais são esses Bill of Rights para a gente conhecer, tá? E aí vai dar um contexto sobre o que são esses Bill of Rights e que vai ser muito importante para a sua vida aqui nos Estados Unidos também saber disso, porque é só o que se fala. E para vocês também saber do que se trata, porque se invoca muito a primeira emenda, the First Amendment, the Second Amendment, direito de portar armas, the First Amendment, liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente vai conhecer quais são esses amendments. E é tudo parte desse primeiro bloco de 10 emendas, Bill of Rights. Mas é importante saber que depois desse Bill of Rights, que foi feito no passado, essas 10 primeiras, vieram outras emendas, tá? Mas essas 10 primeiras emendas é muito importante saber, que são as mais invocadas. Invocadas, tá? Não invocadas, assim, de invocar. São as mais faladas, invocado no sentido de mais faladas, tá? As mais invocado no sentido de direito invocado, direito chamado. Então, vamos lá. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. The Bill of Rights. The Bill of Rights. Vamos ver quais são essas primeiras 10 emendas? Muito importante saber. Então, as primeiras, veja as datas. Elas foram, o Bill of Rights, as 10 primeiras emendas, né, originais, passaram no Congresso em 1789. Foram ratificadas em 1791, elas são muito antigas, né? Então, a primeira emenda, the First Amendment, Freedoms, Petitions, Assembly. Então, são liberdades, petições, assembleia. O que é assembleia? Direito de se reunir, né? Direito de protestar. Então, vamos dar uma olhadinha aí no português, no traduzido. O Congresso não fará nenhuma lei respeitando o estabelecimento de uma religião ou proibindo o seu livre exercício,
ou restringindo a liberdade de expressão, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de solicitar ao governo a reparação de queixas. Tá? The Second Amendment, essa é uma muito conhecida, hein? O direito de portar armas, de ter arma em casa. Enfim, esse é um direito muito amplo, né? Uma milícia bem regulamentada, sendo necessária a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não será infringido. The Third Amendment, o aquartelamento de soldados. Nenhum soldado deverá, em tempo de paz, ser alojado em qualquer casa sem o consentimento do proprietário, nem em tempo de guerra, mas na forma a ser prescrita por lei. The Fourth Amendment, a quarta, o direito é busca e prisão. Busca e prisão. O direito das pessoas de estarem seguros em suas pessoas, casas, papéis e pertences, contra buscas e apreensões injustificadas, não deve ser violado, e nenhum mandado será emitido, mas mediante causa provável, apoiada por juramento ou afirmação, e descrevendo particularmente o local a ser revistado e as pessoas ou coisas a serem apreendidas. Então, sem mandado, não tem busca, não tem apreensão, não tem prisão. Fifth Amendment, direitos em casos criminais. Nenhuma pessoa será responsabilizada por um crime capital ou de outra forma infame, a menos que seja apresentada ou indiciada por um grande júri, exceto em casos surgidos nas forças terrestres ou navais ou na milícia, quando em serviço efetivo em tempo de guerra ou perigo público. Nem qualquer pessoa estará sujeita pelo mesmo delito a ser duas vezes colocada em risco de vida ou integridade física, nem será obrigada em qualquer processo criminal a ser testemunha contra si mesma, nem será privada da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal da lei. Nem a propriedade privada será tomada para uso público sem justa compensação. Muito importante. A sexta emenda, direito a um julgamento justo. Em todos os processos criminais, o arguido gozará do direito a um julgamento rápido e público por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime tiver sido cometido, qual distrito deverá ser previamente apurado por lei e ser informado da natureza e causa da acusação, ser confrontado com as testemunhas contra ele, ter processo compulsório para obtenção de testemunhas a seu favor e contar com auxílio de advogado para sua defesa. Seventh Amendment, direitos em casos civis, em ações de direito consuetudinário, onde o valor da controvérsia exceder $20, o direito de julgamento por júri será preservado. Isso aqui não existe no Brasil. E nenhum fato julgado por um júri será reexaminado de outra forma em qualquer tribunal dos Estados Unidos, a não ser de acordo com as regras do direito comum. Oitava emenda, fianças, multas e punição. Não será exigida fiança excessiva, nem impostas multas excessivas, nem infligidas punições cruéis e incomuns. Muito bem. A nona emenda. Direitos retidos pelo povo. Direitos do povo. A enumeração na Constituição de certos direitos não deve ser interpretada no sentido de negar ou menosprezar outros retidos pelo povo. E, finalmente, a 10ª emenda, direitos dos Estados. Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem proibidos por ela aos Estados, são reservados, respectivamente, aos Estados ou ao povo. Muito bem.
Questão número 6. Essa questão, o que é um direito ou liberdade da primeira emenda? Então, aqui a gente tem 5 direitos, tá? Mas você vai precisar responder só um. Então, você escolhe o direito que você quer falar e você só precisa falar um, tá? Então, se for aqui na decoreba, você decora só um, tá tudo certo, tá? Então, você pode, da primeira emenda. Então, a gente já falou sobre a primeira emenda, tá? Por isso que eu coloquei ali verificar slide 14, mas a gente já falou sobre a primeira emenda, né? Então, a gente tem o discurso, que eu coloquei expressão, que é a liberdade de expressão, né? É de dizer o que você pensa. O direito de religião, né? De ter uma religião ou de não ter religião nenhuma. Direito de reunião, direito de assembleia, direito de se reunir, o direito de protestar, sim, se reunir para um protesto, basicamente. Direito de imprensa, né? Ou liberdade de imprensa. E petição ao governo. Então, vamos para a parte em inglês. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech, religion, assembly, press, petition the government. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech, religion, assembly, press, petition the government. Speech, religion, assembly, press, petition the government. Questão número 7. Como eu falei, a gente tem the Bill of Rights, as 10 primeiras emendas, aquele bloco. Só que desde então, 1700 bolinha, outras emendas foram feitas, né? Então, hoje em dia, quantas emendas tem a Constituição? A Constituição tem 27, tá? Tem aquelas 10 primeiras do Bill of Rights e depois mais 17, então um total de 27, tá bom? Então, how many amendments does the Constitution have? 27. How many amendments does the Constitution have? 27. How many amendments does the Constitution have? 27. Total de 27 emendas a Constituição tem hoje, tá? Número 8. O que a Declaração de Independência fez? Declaração de Independência, gente. Independência de quem? Da Grã-Bretanha, né? Igual ao Brasil. O Brasil era dependente de quem? De Portugal, né? Estados Unidos, da Grã-Bretanha. Então, Estados Unidos se tornou independente da Grã-Bretanha e teve a Declaração de Independência. Então, o que a Declaração de Independência fez? Você pode responder qualquer uma dessas 3 opções, tá? Não precisa falar as 3, não. Tá? São alternativas, elas estão dizendo a mesma coisa. Então, você pode dizer que anunciou nossa independência da Grã-Bretanha, declarou nossa independência da Grã-Bretanha, ou disse que os Estados Unidos estão livres da Grã-Bretanha. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that the United States is free from Great Britain. De novo. Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that the United States is free from Great Britain. 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 Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that the United States is free from Great Britain. 9. Olha a figura que a gente tem do lado, é a Declaração de Independência, tá?
dia 4 de julho de 1776, que a gente comemora o feriado da independência, tá? Então, ali a gente tem a Declaração de Independência, que diz ali no final, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. A gente vai falar isso aí em outra pergunta. Nessa pergunta. Os direitos, quais são dois direitos na Declaração de Independência? Olha lá no finalzão ali dessa figura. Ele fala, with certain unalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness, tá? Então, quais são dois? Essa pergunta está te pedindo só dois, ali tem três, tá? Essa pergunta está te pedindo só dois, então você só precisa decorar dois. Dois direitos na Declaração de Independência: vida, life, liberty, liberdade, e busca da felicidade, pursuit of happiness, tá? Vida, liberdade e busca da felicidade. Então, ali na Declaração da Independência, a gente tem ali no finalzão ali dessa figura, você pode ler. A gente tem três direitos, mas você só precisa responder dois, tá? Eles não são alternativos, gente. São três direitos que estão ali, tá? Então, só que a pergunta só está te pedindo dois. What are two rights in the Declaration of Independence? Life, liberty, pursuit of happiness. What are two rights in the Declaration of Independence? Life, liberty, pursuit of happiness. Life, liberty, pursuit of happiness. Vamos treinar essa palavra, pursue, 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 pursuit of happiness, pursuit of happiness. Busca, tá? Busca da felicidade. 10. Liberdade religiosa. Lembra na primeira emenda? Fala de liberdade de expressão, liberdade de reunião, de assembleia, liberdade religiosa. Então, o que é liberdade religiosa? Você pode praticar qualquer religião ou não praticar religião nenhuma, tá? What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. You can practice any religion or not practice a religion. Gente, é isso! A gente fez as 10 primeiras perguntas muito bem. Se você chegou até aqui, a gente vai continuar. No próximo vídeo, a gente vai falar das perguntas 11 até a 20. Não percam, se você não deixou seu like, deixa seu like agora, tá? Inscreva-se no canal. Já clica no sininho para você ser avisado de quando o vídeo das questões 11 até a 20 vai ser postado, ok? Para você não perder de jeito nenhum. Não se esqueça dos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Os links que eu falei. Compartilhe essa aula para que ela alcance mais pessoas, para ajudar mais e mais gente. Agora, presta atenção. Essas perguntas, elas são desse documento aqui. Você está vendo ali em cima? Rev 01/19. Então, é dessa versão, tá? De anos em anos, o governo americano, ele muda algumas perguntas do teste, tá? E quando houver essa mudança, aliás, quando você estiver vendo esse vídeo, você tiver dúvida se ainda é essa versão, você vai no link do governo, veja o material de estudo que é disponível gratuitamente e veja se é a mesma versão desse vídeo, tá? Aquela ali, ó,
que a gente está estudando essa daqui. Se não for, entre em contato comigo, que conforme eles vão fazendo novas versões, a gente vai atualizar também. Provavelmente eu vou fazer um curso, enfim, a gente vai estar atualizando junto, tá? Mas eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, então, se a sua versão não for a mesma que essa aqui que está ali no cantinho esquerdo superior da tela, entre em contato para ver sobre o nosso novo curso, tá bom? Esse vídeo está sendo gravado que dia é hoje? Final de março de 2024. Então, fica atento, tá bom? Para ver se a sua versão continua aquela mesma ali, porque logo mais o governo está para lançar uma outra versão, ok? É isso, gente. Por hoje é isso. Muito feliz de vocês estarem aqui. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos e com certeza clica no sininho para serem avisados quando que o próximo vídeo com as questões 11 a 20 vai ser publicado. Vejo vocês em breve. Um grande beijo e boa sorte aí nos estudos, hein? Que esse vídeo foi legal, hein? Esse vídeo foi legal. Deixa o like, deixa seus comentários. Se esse vídeo foi útil, deixa comentário aí que eu preciso saber, eu preciso saber. Tchau, gente. Até mais.